Hoje a palavra é pastoral, né? Você sabe, culto de ceia, aquela palavra pastoral. Eu vou tentar pregar tranquilo. E depois a gente vai participar juntos da ceia do Senhor. Glória a Deus. Já tivemos uma santa ceia hoje de manhã, bem especial. E nós vamos ter a segunda santa ceia do dia. Quem achou, diz achei. Tá bom. Os irmãos estão recolhendo as ofertas. Não esqueça de sempre ofertar ao Senhor, dizimar. Não esqueça. Sempre dê prioridade para as coisas de Deus. O texto que nós encontramos, aliás, a primeira carta de Pedro é uma carta maravilhosa, e esse é um texto assim que é como se fosse um texto-chave dessa carta. E ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Senhor, fala com a gente, Pai, fala com a tua igreja, nesses minutos que eu vou falar, fala com o teu povo, Senhor, move eles, Senhor, que eles possam sair daqui empolgados com o teu plano sobre eles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se alguém pedisse para você resumir a Bíblia em uma frase, qual seria a sua frase? Alguns diriam, a frase é: Deus me amou, Deus me ama, Jesus ama o mundo, enfim. Eu resumiria numa frase, com base no entendimento que tenho da palavra: Deus quer habitar entre nós. Esse é o resumo da Bíblia. A Bíblia começa com Deus habitando entre os homens e termina com Deus habitando entre os homens. Esse é o resumo da Bíblia. Quer ver? De Gênesis a Apocalipse a gente encontra isso. Quando você está no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus habita entre os homens. Todo dia, na viração da tarde, Deus vem, mas Ele já está lá. Ele está lá. No jardim, Ele está no jardim, em todo lugar. Mas Ele vem na viração do dia, no final da tarde, Ele vem para conversar com Adão e com Eva. Depois eles pecam, saem do jardim e eles se tornam um povo chamado povo de Israel. Você sabe da história. Abraão sai da tua terra, da tua parentela, ele sai, depois ele se torna uma grande nação. Enfim, essa nação vai para o deserto, e lá no deserto Deus ordena para que façam um tabernáculo, um templo, uma tenda, e nesse lugar Deus habitaria. Lá dentro havia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde Deus se manifestava. Esse era um lugar que meio que continha Deus, porque Ele queria, e o tabernáculo era feito no meio do povo, porque Deus queria estar no meio do povo. O povo fazia todas as suas barracas ao redor do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar central, aonde o povo se reunia, porque Deus queria estar no meio do povo. Depois, nós vamos ver a construção do templo, Jerusalém. O templo é construído, lá o povo se reúne. Também o lugar santo, santíssimo, onde Deus está, só entra o sacerdote. Mas todo o povo sabia, Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Em algum lugar Deus habita, e Ele está também no meio de nós. Aí depois, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João capítulo 1 e verso 19. A Bíblia diz que Ele veio para morar entre nós. Verso 14, perdão, tá? Capítulo 1 de João, verso 14. Amém, saiu. Ele veio e habitou entre nós. E essa ideia da encarnação de Jesus, o próprio Deus vindo. Gente, por que é um escândalo isso? Porque Deus se torna homem e começa a morar no meio dos homens. Isso ao mesmo tempo que é maravilhoso, é escandaloso. Como assim? Como pode um Deus que desce
e vem e habita vestindo pele, osso, no meio dos homens. Mas é exatamente isso que Deus queria. Ele quer habitar entre nós. Ele nunca quis ficar longe. O pecado faz separação entre nós e Deus, mas Deus nunca quis ficar longe. Ele quer estar aonde está o ser humano. Deus quer estar. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Se o Pai procura, é porque Ele tem desejo, há um anseio no coração de Deus de estar no meio daqueles que o adoram. Aí Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, Jesus deixa o seu Espírito com os discípulos, e aí agora Jesus passa para os seus discípulos a missão de serem representantes do próprio Deus na terra. O apóstolo Paulo vai chamar isso de Cristo em vós, esperança da glória. A partir de agora, Deus está entre os homens. Por meio de quem? Por meio do templo? Não. Por meio do tabernáculo? Não. Por meio de Jesus? Sim, mas Jesus não está. O que ele fez? Ele entrou dentro de gente que o aceitou. E essas pessoas, aonde estão levando o próprio Deus. Isso aqui não é heresia, isso aqui não é mentira. A Bíblia diz que aonde há um crente, lá está uma pessoa que serve para trazer Deus à terra e para levar pessoas até Deus. E a Bíblia chama esse papel de sacerdócio. Sacerdócio. Quem era o sacerdote? No Antigo Testamento, uma pessoa de extrema relevância. Ele era a figura central do culto. Ele era a pessoa a quem as pessoas traziam os seus sacrifícios, e ele levava a Deus o sacrifício das pessoas. Ele era uma espécie de mediador. Ele que levava a Deus o sacrifício das pessoas, e era Deus que dizia por meio do sacerdote que aquela pessoa estava perdoada. O sacerdote, ele estava ali entre Deus e os homens pecadores, e ele servia como essa figura mediadora. Só que Jesus vem, a Bíblia diz que o sistema antigo, esse sistema de sacerdote que fica entre Deus e o povo, esse sistema morre. E agora todo crente, a partir do Novo Testamento, que crê em Jesus, ele passa a ser um sacerdote. Isso aqui eu quero que você entenda muito. Você pode não entender nada do que eu falar, mas eu quero que você entenda isso. A partir do momento que eu creio em Cristo, eu passo a ser, no mundo espiritual, um sacerdote. Não interessa se você tem muito conhecimento, não interessa se você não tem nenhum conhecimento. A partir daquele momento está o sacerdote. Uma pessoa que aceita Jesus se torna sacerdote da família. Uma pessoa que aceita Cristo de verdade no seu coração se torna sacerdote no seu trabalho. Esta pessoa é aquela pessoa que vai levar alguém a Deus e que vai trazer Deus até aquela outra pessoa. Então não é brincadeira ser crente. Não é qualquer coisinha ser cristão. Mentiram para você que bastava você mudar o estilo de vestir e pegar a gíria evangeliquez que você ia ser... Não. Ser cristão é mais do que falar vaso, terra, manto. Ser cristão é ser Cristo. Ser cristão é ser alguém que media. Ser cristão é ser alguém que leva as pessoas até Deus. E ser cristão é alguém que traz Deus até as pessoas. Então, escuta, eu quero hoje desmistificar a ideia de que muita gente tem, de que nós somos salvos apenas para o céu. Não! Tem gente que diz, você precisa de salvação, porque sabe, senão você vai para o inferno. Se Jesus morresse apenas para nos levar para o céu, a obra seria incompleta. Jesus morreu para que Deus esteja de novo entre os homens. Esse é o propósito do Evangelho. Jesus morreu. Deus não está preparando um monte de gente para o céu. Ele está preparando um monte de gente para que Deus habite de novo entre eles. Tanto é que o Apocalipse
termina dizendo no capítulo 22, e Deus está no meio deles, habitando entre eles, Deus está com eles, Deus está no meio da cidade, Deus está de volta entre eles, porque esse é o propósito de Deus. Porque se fosse só para levar você para o céu, e Deus não aparecesse, não é céu. Então o propósito de Deus é voltar a estar no meio. Então Deus não está só preparando pessoas para ir para o céu, Deus está preparando pessoas, formando um povo, uma nação, como o escritor Pedro escreve aqui, uma nação de pessoas no meio do qual Ele está, e essas pessoas saem pelo mundo reproduzindo exatamente o que Ele faz. Quem está entendendo diz amém. Então pega comigo, como diz os pregadores, joguei para o alto. O culto que começou na cruz não terminou mais. O sacerdote, quando terminava os serviços, enviava a pessoa para casa. A pessoa ela ia voltar só no próximo serviço. Quando ela quisesse trazer alguma oferta, alguma oferenda, alguma oferta de gratidão, aí ela ia voltar e precisar do sacerdote outra vez. Agora, Cristo estando dentro de nós, o culto não acaba mais. Então, quando o pastor diz assim, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, vá em paz, o culto não termina, porque Cristo está lá. E aonde um sacerdote está, tem culto. Então amanhã, quando você vai de chinelo de dedo, e você está de boné, e você vai esperar na fila do pão, lá está um culto. Lá pode haver a mediação entre Deus e os homens. Quando você vai para a fila do banco, lá está o culto acontecendo. Ninguém consegue desligar esse culto. Ninguém consegue acabar com esse culto. Por quê? Porque o sacerdote está lá. O sacerdote senta atrás da mesa e começa a trabalhar. Mas ali está o sacerdote. Em qualquer momento, Deus pode aparecer. E em qualquer momento, você pode levar alguém a Deus por causa do sacerdócio. Então não é brincadeira ser crente. O apóstolo Pedro vai dizer que a gente é uma nação santa. Por que nação? Nação o que é? É um povo, um agrupamento de pessoas que seguem determinado tipo de lei. São limitados por espaço, são limitados por leis. São diferentes de outras nações. Cada nação tem o seu conjunto de leis, de regras. E ele nos chama de nação santa. Nação, tanto que é que tem um povo aí, né? Eu não digo que eu faço parte, mas eu sinto uma certa simpatia, chamada nação rubro-negra, né? Tá bom, não vou dizer para que time eu torço. O que faz a nação rubro-negra? Eles têm um time, eles torcem para aquele time, eles vestem a camisa daquele time, quando vão comprar qualquer tipo de ingresso, é daquele time. Eles falam daquele time, eles vivem aquele time, eles são uma nação, eles estão dentro do Brasil, mas eles se conectam por causa do time. O apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, nós estamos conectados pelas leis do céu, pelas regras do céu, somos conectados pelo mesmo Cristo, pelo mesmo amor, nós amamos as mesmas coisas, vestimos as mesmas camisas, nós somos uma nação. Nós somos uma nação. Aí, a nação é santa. O que é ser santo? Ser santo não é ser perfeito. Se você for ver, a ideia de santidade é aperfeiçoamento. É uma coisa que é separada para constantemente ser aperfeiçoada. É claro que a gente quer buscar a perfeição, mas essa busca de perfeição já se chama santidade. E tem muita gente que diz, olha, eu não me considero um santo. Se eu perguntasse aqui, quem de vocês se considera um santo? Você vai se lembrar daquilo que você fez no verão passado? E você vai dizer, eu não.
Só que a Bíblia diz que você é nação santa. Sabe por quê? Porque quando você recebeu a Cristo, o Pai te separou para começar a aperfeiçoar você. Ele quer que você seja constantemente aperfeiçoado. Então, santidade não é perfeição, é rumo à perfeição, é a corrida que você dá à perfeição. E quanto mais você se santifica, mais o Pai encontra áreas para você santificar. Jesus mesmo falou, capítulo 15, verso 2 de João, quando Jesus fala da videira, o que ele diz? Toda vara que estando em mim não dá fruto, o Pai faz o quê? Corta e joga no fogo. Mas toda vara que estando em mim dá fruto, o que ele faz? Poda, para que ela dê mais fruto ainda. Ele nunca fica satisfeito. Ele fica contente, mas nunca satisfeito. São duas coisas diferentes. Ele fica feliz com o teu progresso, mas ele não está satisfeito. Ele continua trabalhando, porque você é uma nação santa. Então, se nós somos nação, o que nós estamos fazendo aqui? A Bíblia nos chama de forasteiros, estrangeiros. E eu acho que essa ideia de estrangeiro, muitas vezes nós erramos como o povo de Israel. A Bíblia diz que quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, para o exílio, eles estavam ansiando ouvir a voz de Deus. E Deus usa um profeta chamado Jeremias para falar com eles. Aí Jeremias começa a conversar com eles, e Jeremias fala o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual o Senhor enviou vocês, e orem ao Senhor por meio dela, em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade aonde vocês estão. Espera aí, os israelitas estavam esperando o quê? O Senhor dizia assim, ó: vocês são forasteiros, então sabe o que vocês fazem? Vocês não se preocupam com quem está do lado de fora, vocês não se preocupam com quem não veio da mesma nação de vocês, vocês não se incomodem com quem fala outra língua, busquem viver como forasteiros, porque daqui a pouquinho vocês vão ser tirados daí, vocês vão voltar com mão forte para Jerusalém, para o lugar aonde vocês nunca deveriam ter saído. Vocês só estão na Babilônia por um tempo, então ignorem a Babilônia. Não. Deus diz através do profeta Jeremias o quê? Orem e se envolvam, porque quando vocês oram e se envolvem, vocês salvam a cidade, e quando vocês salvam a cidade, vocês estão salvando a si mesmos. Então aquela ideia de dizer, nós somos forasteiros mesmo, Jesus vai voltar, glória a Deus, não sou desse mundo mesmo, que tudo se exploda, está errado. Você é forasteiro, mas a sua relação com Deus afeta a sua relação com o lugar onde você mora. A sua relação com Deus afeta a sua relação com o seu vizinho. Se você não ora pelo seu vizinho, você não entendeu o que é ser cristão. Porque ser cristão é ser forasteiro em terra estranha. Jesus mesmo falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que você os livre do mal. Então quer dizer, eu estou no mundo e eu preciso envolver o mundo, eu preciso transformar o mundo, eu preciso trazer Deus para o mundo aonde eu estou. Eu sou estrangeiro porque pertenço a Deus, mas também estou neste mundo. Mesmo que esse mundo seja a Babilônia, e se você acha que o Brasil é terrível, imagine a Babilônia. A Babilônia era um lugar de extrema idolatria, mas lá tinha um povo estrangeiro que fazia, sabe o quê? Orava. E dentre eles nós conhecemos Daniel, um homem que constantemente estava em oração por todos no meio da Babilônia. O nome disso? Sacerdócio. Repita comigo, porque você está tão quietinho hoje. Sacerdócio. O que Deus espera? Uma nação de sacerdotes. A Deitopava Norte, uma nação de sacerdotes. Gente que transforma a vizinhança, gente que transforma a rua, gente que transforma o lugar onde está.
gente que sabe o poder que tem. Deus não está procurando uma nação evangélica, Deus está procurando uma nação de sacerdotes. Deus não está buscando um Brasil evangélico. Nós nos escondemos, me perdoe, cara, eu ser franco desse jeito com você, mas nós nos escondemos por trás da ideia de o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, os crentes são do Senhor Jesus. O Brasil não é do Senhor Jesus, a América não é do Senhor Jesus, a Áustria não é do Senhor Jesus. Não há lugar nesse mundo que seja do Senhor Jesus, apesar de que Ele é dono de todas as coisas e criador de todas as coisas, mas Ele tem governo pleno sobre a sua nação, que é você. É aí que Ele tem governo. Nós nos escondemos por trás desse negócio de o Brasil é do Senhor Jesus. Por quê? Porque daí a gente faz uma oração na igreja e a gente vai para casa tranquilo. Nada contra, nós temos que fazer, fizemos aqui semana passada uma oração com a bandeira do Brasil. Por quê? Porque nós temos que orar pelo lugar onde nós estamos, a Bíblia nos ordena isso. Mas o que nós temos a ideia? Se o Brasil é do Senhor Jesus, então eu faço uma oração e vou para casa e continuo a minha rotina, porque o Brasil já está na mão do Senhor Jesus. Porque se eu pegar uma cédula, está escrito: Deus seja louvado. Fala sério que você caiu nessa. O Brasil não é do Senhor Jesus, o crente é do Senhor Jesus. E aonde há um crente, ele faz um outro crente, e aí ali há dois crentes que são do Senhor Jesus, e aí é uma vizinhança que é do Senhor Jesus. Aí daqui a pouquinho aqueles dois começam a ganhar outros crentes e apresentarem a Deus, e levarem-os a Deus e trazer Deus para eles. E aí daqui a pouquinho é uma rua onde há pessoas que são do Senhor Jesus, e daqui a pouquinho há uma empresa onde há pessoas que são do Senhor Jesus. E é assim que vai acontecendo, a nação vai crescendo. Mas nós precisamos nos envolver. Quando é que o Brasil vai ser do Senhor Jesus? Quando o Senhor Jesus estiver dentro do coração de cada um brasileiro. Aí vai ser do Senhor Jesus. Aconteceu isso? Não. Então, enquanto não aconteceu, o Brasil não é do Senhor Jesus. Agora eu e você somos. Eu sei que você ficou chocado com essa. Tá bom, fazer o quê? O que o sacerdote faz? A Bíblia diz que o sacerdote, ele tinha a obrigação de se aproximar de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha o dever de ir até o lugar santíssimo, e era o lugar onde Deus estava, e ele entrava nesse lugar com muito temor, muito medo, porque ele sabia que Deus ali estava. Moisés, certa vez, e nós vemos esse começo dessa história, quando Moisés, ele chama o povo para ao redor do Monte Sinai, Êxodo capítulo 19 e 20, Moisés chama o povo para ao redor do Monte Sinai, reúne o povo, manda o povo consagrar, e ele sobe o Monte Sinai, Deus dá a ele os 10 mandamentos, e o povo começa a ver a ação de Deus com Moisés. Moisés está escondido numa nuvem muito escura, mas o povo vê relâmpagos, trovões, muito barulho, sirenes, buzina, todo tipo de barulho, era um negócio assustador. Sabe o que o povo faz? Começa a correr. Eles começam a fugir. Aí quando Moisés desce, ele diz assim: Moisés, esse negócio aí é Deus, né? Então Moisés, vai e fala você com Deus, aí depois tu vem e fala com a gente, que nós não queremos esse negócio não, nós vamos morrer. Hoje acontece a mesma coisa. Pastor, fale com Deus, depois venha na igreja e dê para nós o que Deus te deu, mas nós não queremos nos envolver, porque pode ser que a gente morra. O papel do sacerdote é ir, ele sabe que vai ter algum tipo de transformação, ele tem que mudar, ele tem que alterar, ele tem que se examinar, ele tem que se purificar, mas ele sabe que ele é aquele que tem um secreto com Deus.
E o que acontece conosco? Deixa eu dizer para você, eu sei que talvez pareça um pouco confusa essa ideia, mas o que acontece conosco? Nós estamos como sacerdócio, nós estamos fugindo. Cristãos que não têm Deus no secreto, não buscam a Deus, não oram a Deus, não se envolvem com Deus, e eles vêm para o culto dizendo: fale conosco, Senhor, aquilo que você falou para Moisés. Mas assim, que Moisés fale conosco, porque nós não queremos nos envolver muito, porque quando a gente se envolve, a gente morre. Esse negócio é assustador demais, esse Deus é poderoso demais. Então assim, Senhor, deixa Moisés falar. Aí a gente entende, Moisés fala mastigadinho, a gente ama a pregação do Moisés. Moisés consegue assim, sabe, entrar no nosso coração. Moisés consegue assim nos emocionar. A gente gosta de Moisés. Agora, Deus não fala com a gente, fala com Moisés. E Deus está dizendo: cadê o sacerdote que se envolve diretamente comigo? Porque Deus fala por meio de Moisés, mas em Cristo Deus quer falar com cada um. Quando foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Quando foi a última vez que você ouviu Deus falar contigo? Eu sinto falta de crente vir dizer assim, ó: Deus falou comigo. Eu sinto falta, porque Deus está falando. Não há um dia que Deus não fale. Não há um dia, não passa um dia nessa vida que Deus não esteja falando aos seus servos. Aonde estão aqueles que estão ouvindo a voz de Deus? A Bíblia diz, sacerdócio real. Eles têm temor, mas eles precisam. Isso é a sobrevivência, é o ofício. Eles se envolvem diretamente com Deus. Eles não têm medo do secreto. Chega de depender só de pregação. É bom pregação e eu amo pregar, mas eu quero que você deixe de vir à igreja vazio para receber o que tem aqui. Aliás, essa é uma reunião de sacerdotes. Todo mundo deveria vir cheio com um pouquinho daquilo que Deus entregou para você durante a semana. O que Deus falou para você essa semana? Perguntei para os adolescentes ontem: o que Deus trabalhou em você essa semana? Não, a gente está esperando, né? Moisés vai pregar, daí a gente vê aí o que vai acontecer. E Deus dizendo: Jesus morreu para que vocês tivessem o livre acesso. O véu se rasgou, os sacerdotes entram, e os sacerdotes aproveitam a presença. Está tudo isso à sua disposição, 24 horas. Você está entendendo, irmão? Moisés está morrendo aqui. Moisés, morre aí, Moisés. Deixa Deus falar contigo. Deus te massacre aí nas madrugadas. Deus que te... você é pago para isso, Moisés. Moisés, vai lá, busca mais, cava mais, Moisés. Aí a gente vai ver se a pregação for boa, se o culto for bom, a gente soube. Moisés esteve com Deus. Esse não é o plano de Deus para a igreja. A pregação é excelente. A pregação é um ponto altíssimo, mas o culto acontece no quarto, acontece na cozinha, acontece na sala, acontece em todo lugar. O culto, onde a presença está manifesta, onde o Senhor se aproxima. Como é que está o teu sacerdócio? O sacerdote, ele oferece sacrifício. Tá, pastor, mas os sacrifícios da antiga aliança não acontecem mais. O povo não mata mais cordeirinho, essas coisas não acontecem. Esse negócio aí já se tornou obsoleto. Jesus morreu na cruz, entendeu? Não precisa mais oferecer sacrifício. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 15 e 16, que por meio de Jesus nós devemos oferecer continuamente a Deus sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Daí você vai dizer: eu gosto de cantar, está tudo bem, sacrifício de louvor é comigo mesmo, vou cantar o dia inteiro. Aí o escritor aos Hebreus continua dizendo: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
O sacrifício na antiga aliança era pegar o que era dos outros e levar a Deus. O sacrifício na nova aliança é pegar o que você recebeu de Deus e repartir com todo mundo. Desde a comida até a pregação. Como é que está o teu sacrifício? Porque todo dia as pessoas estão vindo no culto mesmo sem saber. Meu Deus, enquanto eu falo isso eu fico desesperado, sabe? Porque quer dizer que quando eu subo no busão, quem se aproxima de mim está se aproximando do lugar de culto. Ele vai ser beneficiado com o meu sacrifício. Seja com a simples presença do Espírito Santo que em mim habita, ou seja com a pregação que sai da minha boca. Em todo lugar eu estou cultuando. Em todo lugar o sacrifício está acontecendo. E não é para impressionar Deus, porque o sacrifício do Antigo Testamento era para impressionar Deus. O sacrifício do Novo Testamento é para deixar os homens impressionados. O sacerdote, ele se aproxima de Deus, ele faz sacrifícios a Deus, e ele anuncia as virtudes de Deus, ele fala sobre Deus. Quando foram perguntar para João Batista, aliás, João Batista, falei isso para os homens, João Batista mandou os discípulos, ele estava preso, ele sabia que a vida dele estava se acabando, e ele fica em crise existencial, e ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus, se Jesus era de verdade Jesus, o Messias, ou se ia vir outro, se ele tinha sofrido em vão, enfim. Jesus não responde. Jesus começa a expulsar demônios e curar e fazer milagres aqui e milagres lá. Depois que Jesus faz todos esses milagres, daí Jesus chega para os discípulos e diz: o que é que vocês perguntaram mesmo? Não, a gente veio saber, João mandou nós virmos aqui para perguntar para você se você é mesmo o Messias. Jesus diz: vai e conta para eles o que vocês viram. Espera aí, o Senhor não vai dar nenhuma explicação sobre o que é ser Messias, sobre a vinda do Cristo para nós? O Senhor não vai explicar nada, o Senhor não vai justificar a pergunta, o Senhor não vai responder de forma clara o que João perguntou. Não, Jesus diz: vão para João e falem sobre o que vocês viram e o que vocês ouviram, está feito. Porque o sacerdócio é exatamente isso. O que Jesus está dizendo para esses homens? Você não convence João, se você não mostrar as virtudes daquele que te chamou. Vós sois raça eleita, povo adquirido, vós sois o sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é isso? Aonde eu estou proclamando as virtudes de Jesus, o poder de Jesus sendo manifesto. O evangelho não é convencimento, por isso que a gente não prega. Tem gente que pensa: eu não falo de Jesus porque eu não sei falar, eu não falo de Jesus porque eu não sei os argumentos. Vai que é um ateu e ele me derruba nos argumentos, eu não sei falar. Jesus está dizendo para você: vai e fala do que você tem visto e do que você tem ouvido, porque evangelho nunca teve a ver com convencimento, evangelho tem a ver com fascinação. Eu me admiro e eu aceito, eu me admiro e eu aceito. Você veio para Jesus não é porque alguém pregou maravilhosamente bem, você ficou fascinado com a virtude daquele que te chamou. O que me fez largar o pecado e me abraçar com Jesus? A beleza daquele que me chamou. Vai e fala da beleza. Vai e fala da beleza. Fala do que ele fez. Fala do que ele está fazendo. Tem gente que pensa que evangelho é ter fé para Deus me perdoar, evangelho é ter fé para Deus vir morar na minha vida, para Deus transformar a minha família. Irmão, evangelho é isso sim.
Mas evangelho também é te dar fé para você pegar a mesma coisa que aconteceu dentro de você e levar para outro. Porque quando você chega na casa do outro, quando você chega na família do outro, o mesmo Cristo que mudou você também está entrando lá, é o mesmo Cristo. Jesus te curou? Então Ele também vai curar. Jesus transformou? Então Ele também vai transformar. É o mesmo Espírito. Quem está entendendo diz amém. Sabe qual é um dos sinais mais claros de avivamento? É quando as pessoas perdem essa timidez e elas assumem que dentro delas está o poder de Deus, que a virtude de Deus habita nela, que Cristo habita nelas. Em Los Angeles, 1906, pastor Joseph Smale, ele chegava na igreja para o culto da noite, nos domingos, a igreja já estava cheia e o povo estava orando, e muitas curas acontecendo. Mas sabe o que acontecia? Eles mesmos testemunham. Um crente botava a mão na cabeça do outro. Um crente botava a mão na cabeça do outro e dizia: eu curo em nome de Jesus, eu expulso esse demônio em nome de Jesus, essa enfermidade sai em nome de Jesus. O pastor não precisava orar pelos enfermos, os crentes viam os enfermos e oravam por eles. Aí você pergunta por quê? Porque eles, quando receberam o poder, eles disseram: o mesmo poder que estava em Cristo estava em nós, está em nós, então nós podemos. Ninguém disse para eles que eles não podiam. A nossa igreja parece que recebeu vocês não podem, deixa para o pastor. Vocês não podem, tá? Chamem os pastores. Escuta, deixa eu dizer uma coisa que eu vivi. Eu sou novinho, eu tenho só 37, mas eu vivi muita coisa. A minha mãe não era pastora, meu pai era pastor, mas a vizinhança chamava minha mãe. Sabia, meu pai trabalhava, chamava minha mãe. Mulher endemoniada no meio da noite, chegava lá: Dona Maria, vem orar, a mãe está passando mal. Quem é mais antigo aqui sabe que ninguém ficava: porque eu preciso procurar o pastor. Não, é onde está um crente. Porque onde está um crente, lá tem o poder de Deus. Onde está um crente, lá tem o Espírito Santo. Não tinha esse negócio de eu preciso marcar hora para poder receber uma oração. Aonde está um crente? Se um crente botar a mão na minha cabeça, deu. Meu Deus, onde é que a gente se perdeu do sacerdócio? A gente profissionalizou o sacerdócio. Eu sou líder, Deus me colocou como líder de uma igreja, Deus me colocou como líder, é verdade, mas o líder só está dentro, do meio de sacerdotes, é mais um sacerdote no meio de outros. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, que quando a igreja da Itopava Norte começar a orar, que os crentes tenham coragem de botar a mão um na cabeça do outro, e começar a orar, e saber que Deus está agindo ali. Que quando você abrir a boca, Deus está se manifestando ao outro. Isso é sacerdócio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ninguém disse para minha mãe que ela não podia, por isso que ela fez. Ninguém disse para a irmãzinha que não conhecia nada que ela não podia, e ela foi lá e fez. Pastor, não acontece mais milagres como antigamente, porque ninguém mais coloca a mão na cabeça como antigamente. Ninguém mais diz: escuta, eu vou orar por você e você vai sair curado. Ninguém mais diz isso. Coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa nos tempos, coloca a culpa no trabalho, coloca a culpa em tudo, e não entende que o culto nunca acabou. Há um culto vivo acontecendo dentro de mim, aonde as minhas mãos estão, o milagre do Senhor está, aonde a minha voz está, a voz do Senhor está, aonde os meus pés estão, os pés do Senhor estão. Há um culto vivo acontecendo dentro de mim. Cadê
perder o sacerdócio de todos os crentes. Dá vontade de deitar e morrer, porque nós perdemos. Como é que eu termino essa mensagem? Nem sei. Porque eu penso, quanta coisa nós estamos perdendo de expor o poder e a vida de Deus, as virtudes do Senhor ser conhecidas em todo o mundo. Nós estamos perdendo porque nós não falamos. Não, pastor, mas é que assim, a gente só fala se a pessoa falar. Eu não sou saudosista, porque eu sei que desde Gênesis 3 a coisa sempre descambou. Não teve um tempo que foi só maravilha. Tudo foi o bem e o mal sempre dentro, trabalhando juntos. Uma hora mais bem, outra hora mais mal. Mas depois de Gênesis 3, eu não sou saudosista. Eu não sou esse cara que diz, antigamente era melhor. Não sou isso. Mas havia aquela ingenuidade na igreja antiga. Essa ingenuidade causou alguns problemas, é verdade, mas também salvou muita gente. E eu acho que mais fez bem do que mal, porque eles eram ingênuos e às vezes interpretavam alguma coisa errada, é verdade, mas eles também eram ingênuos no sentido de pensar assim, eu preciso converter todo mundo, se eu não falar, quem é que vai falar? E essa ingenuidade salvava tanta gente. Era uma consciência de ter Jesus dentro de si, de ter Cristo habitando na gente, do sacerdócio. Essa consciência fazia eles. Aí eu vou terminar, que talvez você pergunte, pastor, como é que eu faço para exercer o sacerdócio? Como é que eu faço para viver isso? Porque se está dentro de mim, como é que eu faço? Escuta, eu falei que o culto nunca acaba, então esteja preparado. Não vai aparecer vozes, não vai aparecer bola de fogo, não vai ter sonho na madrugada. Lembram na semana passada eu falei que Deus apareceu a Moisés num dia normal. Se Moisés soubesse que aquele dia era o dia que ele ia se tornar o líder do povo de Israel, ele tinha ficado dormindo em casa. Olha quanto pepino. Mas ele acordou, foi trabalhar normalmente. E naquele dia Deus disse assim, espera aí Moisés, tira a sandália dos pés, que a terra que está pisando é santa. A partir de agora eu estou aqui. Você chega no trabalho para mais um dia. É mais um dia que você cumprimenta o vizinho, mas naquele dia Deus diz, a terra agora está santa, filho. Vou operar na terra. Vou desenrolar o manto. Cheguei para agir. Preciso de alguém. Como é que você começa a exercer isso? Primeiro, fica atento no teu dia. Fica atento. Eu já contei para vocês a mulher que pediu oração para mim dentro do ônibus. Já contei. Eu era adolescente, gente. A mulher chegou no ônibus lotado, eu ia descer. Você ora por mim? Mas quem é que te contou que eu oro? Não, está na tua cara que você sabe orar. Porque lá está o sacerdote, Cristo em vós, esperança da glória. O mundo vê. Gente, o mundo vê e eles esperam. A Bíblia diz que eles esperam a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando. E enquanto eles esperam, a gente faz o quê? Então faz o seguinte, sabe, gente, nós estamos vivendo uma época solitária, e eu já vou encerrar. A gente está vivendo uma época em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, trabalham sozinhas, não precisam mais nem ir na empresa, trabalham sozinhas, comem sozinhas, dormem sozinhas, e algumas estão até se reproduzindo sozinhas. A gente deixou nos últimos anos de investir naquilo que era para a comunidade. Ninguém mais hoje faz inscrição em clube. Antigamente
Não, vou fazer uma inscrição lá no clube, porque daí a gente vai para bater papo de tarde. Ninguém mais faz isso, gente. Aquilo que era gasto para trazer gente na nossa casa para comer, agora a gente gasta com a beleza. Agora a gente gasta com animais de estimação, nada contra. A gente está cada vez mais bonito e cuidando dos animais, é verdade. Só que a gente está sozinho. Aí sabe o que acontece? A gente está bonito, com um felino bem gordão no nosso colo, sozinho, assistindo Netflix. E o vizinho do lado tem a mensagem de salvação. Mas pensa, esse vizinho, eu já fui assim, e eu sou assim. Se eu estou falando hoje é porque eu sou assim. Ele está meio trancado lá, deixa lá. Fazer o que, né? Alguém Deus vai usar. Escuta, como é que Jesus fazia quando queria conquistar? Chama para comer. Se tem um lugar onde o sacerdócio deveria acontecer e todo crente deveria ter a casa aberta, é para comer. Parece que não, mas seu vizinho está ansiando o dia em que você bater na porta dele com um bolo. Ele vai ficar muito de cara, muito surpreso, mas ele não vai negar, porque ele está esperando isso há muito tempo. Quando que alguém vai vir? Ele talvez nem sabe o que é isso. Ele nem sabe que ele precisa disso. Ele nem sabe, ele não tem nem consciência de que ele precisa disso. Mas quando você bater na porta dele, ele vai dizer: era isso que eu precisava. Jesus senta, come com os pecadores. Aí ele é criticado, por quê? Porque aquilo lá gera comunhão. Ali os estilos de vida são apresentados. Na comida, na mesa, o estilo de vida é apresentado. O Cristo pode ser apresentado. Quando foi que o teu vizinho sentou contigo? Quando foi que você levou alguma coisa para o seu vizinho? Eu agradeço porque você sempre leva para o pastor. É muito bom receber algumas coisas. Mas o seu vizinho já ganhou? Eu me lembro agora de uma vizinha minha. Eu não vou expor aqui o nome dela, mas ela foi vizinha nossa e a gente começou com esse negócio: troca coisa, troca coisa, troca coisa. Prima mandava isso, daqui a pouquinho ela pensava: poxa, tem que mandar de novo. Um belo dia começa a conversar a Pri sobre alguma coisa, sobre Deus, e entra Deus, e daqui a pouquinho a sede daquela mulher. Ela marcou um dia com a gente, lembra? A gente fez comida, fez, né? Ela só queria ouvir o Evangelho. Eu contei de Gênesis a Apocalipse. Ela só queria saber de Jesus. Porque é ali que acontece o nosso sacerdócio. Escuta, come com teu vizinho. Para de dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. O Cristo que habita em você, na hora que você partir o pão, o seu vizinho vai reconhecer. Assim como reconheceu quando Cristo partiu o pão, eles disseram: caramba, é Ele. A hora que você partir o pão, eles vão dizer: é Cristo. É Cristo que está aqui. Caminha. Depois que eu comecei a caminhar mais aqui, eu notei, aliás, ainda ontem estava com o irmão Santino na porta de casa e passou um homem e me chamou de pastor. Você disse: ô pastor, o senhor quer lavar o carro? Eu digo: mas eu nunca vi esse homem. De onde que ele sabe que eu sou pastor? É porque a gente anda, vai lá, vai aqui, anda ali e tal. E alguém diz: ó, lá vai o pastor, lá vai o crente, lá vai o filho de Deus. O dia que a gente precisar, a gente já sabe em que casa que a gente vai bater. Caminha mais, anda mais, vá regularmente nos mesmos lugares. O Senhor tocou no meu coração para eu ir sempre na mesma cabeleireira. Sempre. Ela é uma mulher amável, querida, vive uma vida que muita gente vive, não agrada a Deus. E um dia eu fiquei sozinho, só eu e ela dentro do salão.
Gente, quando ela começou a falar e falar e falar, eu digo, hoje pega. Hoje o terreno, hoje Deus afastou todo mundo, tá só eu, vamos. Eu disse para ela, fulana, você sabe que essa vida que tu está vivendo é falta de um pai. Te faltou um pai. Gente, ela começou a chorar. Começou a chorar. Ela disse, eu precisava de um homem na minha vida que fosse. Nada disso aconteceu, eu vivi uma desgraça. Que eu falei, posso orar por ti? Eu lá cortando meu cabelo. Tipo, gente, quando o nego corta o cabelo, você fica apavorado. Elas levantam assim até lá em cima o teu cabelo, daí fica um negócio muito esquisito. Eu orei por ela sentado ali. Se ela mudou de vida, eu não sei, mas eu ainda vou lá. Eu ainda vou lá. Já ouvi muita abobrinha, já ouvi muita piada de mau gosto, já ouvi um monte de coisa, mas também já falei muito de Jesus. Eu continuo indo lá, porque o meu sacerdócio está se cumprindo lá. Por fim, põe essas pessoas na tua oração. Você não só leva eles a Deus, mas você traz Deus até eles. Meu Deus, eu tinha uma vizinha, gente, que nos incomodava. Ela nos incomodava, tadinha. E a gente começou a orar por ela. Um dia, do nada, ela apareceu na porta da nossa casa com uma casinha desse tamanhão de boneca. Gente, aquilo é caro. Ela disse, eu ia, não sei, tá lá parado há tempos, eu vi a menina de vocês e eu vim dar para vocês. Vim dar a casinha aí para vocês. Sabe, gente, a gente nunca sabe quando Jesus vai se manifestar, mas o culto tem que continuar acontecendo. Fica de pé. Chega de usar a tua fé como um bilhete para ir para o céu. É bem provável que você não está indo para lá se você vive assim. Eu tenho medo de falar essas coisas. Mas aquele que fica só dizendo, não, porque eu vou para o céu, e nunca exerce o seu sacerdócio, nunca leva a Deus aos homens, nunca leva os homens a Deus, você não entendeu o que é ceia, você não entendeu o que é evangelho, e eu acho que o céu é outro lugar, é outro lugar. Coloca a mão no teu coração e diz assim, ó, o Espírito de Cristo habita aqui. É Ele que te capacita a perdoar, é Ele que te capacita a amar, é Ele que te capacita a falar, é Ele que te capacita a curar, é Ele, é o Espírito de Cristo que habita aqui. Eu sou um sacerdote de Cristo, perfeito não, mas santo, porque estou indo rumo à perfeição. E quando eu falo, Cristo se manifesta. Pastor, mas eu não estou vendo muita coisa, pastor, eu até tenho falado, não estou vendo. Fica tranquilo, uma hora aparece. Uma hora aparece. Só continua trazendo Jesus para a terra. Porque Deus quer habitar lá na tua empresa, Deus quer habitar lá na tua casa, Deus quer habitar. O propósito de Deus, de Gênesis a Apocalipse eu quero habitar entre os homens. Mas pastor, aquela família é desgraçada, triste. Deus ainda olha do céu dizendo, eu quero habitar entre eles. Cadê aquela pessoa que vai me levar até lá dentro? Bom que vocês entenderam a mensagem, eu estava muito preocupado. Senhor, olha para os teus sacerdotes agora, cada um deles. Que plano maluco, Senhor. Que plano é esse de transformar cada crente numa espécie de sacerdote que leva Cristo aos homens, que leva a Deus aos homens e que leva os homens até Deus. Senhor, nós somos e nós nos arrependemos, porque quantas vezes as pessoas esperaram e isso não aconteceu. Mas a partir de hoje, Senhor, nós queremos dizer que nós não vamos abafar o culto que acontece dentro de nós.
Não. Nós não vamos abafar o poder que se move, a virtude que se move dentro de nós, porque há sim virtude em nós. Nós não vamos abafar. Nós não vamos calar a voz de Cristo que está falando por meio de nós. Nós não vamos calar, porque naquela simples palavra, o Cristo que fala aos corações pode transformar vidas. Senhor, usa-nos, eis-nos aqui, o sacerdócio real, o povo teu, escolhido para anunciar as maravilhosas coisas que o Senhor tem feito. Aleluia, 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 aleluia. Oh Jesus, obrigado, porque não só somos salvos, mas podemos transformar a cidade, o país onde nós estamos. Eu ainda ouço e ainda quero saber de que o Brasil sim será do Senhor Jesus. Eu quero isso, Senhor. Mas que comece na minha vizinhança, na minha família, que comece por mim, o Brasil do Senhor Jesus, que comece aqui, uma nação santa sendo feita com um santo de cada vez, uma nação cristã feita com um cristão de cada vez, que assim seja, Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos cear? Pode vir os obreiros, os líderes.